bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo essa aula, mas certamente qualquer horário é hora de estudar a Palavra de Deus. Bem, estamos aqui na aula da Escola Bíblica dessa semana, porque esse trimestre nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, e o tema geral desse trimestre diz assim: vencendo as adversidades. São exemplos da Bíblia para o nosso tempo. A lição de hoje é a lição número 11. Lição número 11, que fala sobre o profeta Jeremias, e fala, o tema de hoje é quando a adversidade é o sofrimento. Ela foi escrita pela educadora Marlene Baltazar, que é muito atuante na União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, nós vamos estudar essa lição falando sobre a adversidade é o sofrimento no dia de hoje. No dia 4 de agosto de 2020, aconteceu uma grande tragédia em Beirute, capital do Líbano. O que aconteceu? Devido a um mau armazenamento dos fertilizantes, aconteceu uma explosão lá, matou centenas de pessoas, teve 5 mil feridos, 300 mil pessoas desabrigadas. Tudo por quê? Porque eles não seguiram as normas corretas de armazenamento. Por isso, as normas que são ditadas pelos cientistas, por quem tem que ditar, eles não seguiram, por isso explodiu, por isso aconteceu isso. Comparando com esse acontecimento de Beirute com o que aconteceu lá na época de Jerusalém, podemos ver que ambos ignoraram as regras, ignoraram o que precisava. Em Beirute, teve uma desobediência das regras humanas, porque foi traçado e eles não cumpriram. Em Jerusalém, desobedeceram a Deus, as regras do Senhor. Então, o estudo de hoje vai tratar do sofrimento. Sofrimento como resultado da desobediência de Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3 de Lamentações. Então, o livro de Lamentações, que o pessoal chama de Lamentações de Jeremias, que foi escrito aí, atribuída a ele a autoria do livro de Lamentações. Esse livro é um livro considerado, está na categoria de livros poéticos. E o livro poético, você certamente já ouviu essa expressão, fulano, quando tem uma poesia, aí ele tem aquela liberdade toda para escrever e fala assim: fulano fez uma licença poética, porque ele infringiu algumas regras ali do português, de alguma coisa ali, mas porque ele fez essa licença poética. Assim acontece com esse livro. Como é um livro poético, ele não pode ser comparado com os livros históricos, os livros dos evangelhos ou as cartas de Paulo, porque ele é um livro bem diferente. O livro está ali falando a poesia, apesar de ser de murmurações e lamentações, como o nome diz, né? Então, o livro está estruturado com 5 poemas, que é dividido em 5 capítulos. Então, é isso que acontece nesse livro aí de Jeremias. Então, o primeiro tópico da lição de hoje fala assim: o sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e a sua destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanhavam até o final que aconteceu ali com o cerco daquela cidade. E tudo devido ao que foi prometido pelo Senhor e foi descumprido pelo povo. Então, o povo descumpriu as regras que o Senhor estabeleceu naquele tempo. Então, os babilônicos invadiram o povo ali de Judá e destruíram a cidade, fizeram outros de reféns, tudo porque o Senhor permitiu, que aquilo foi um castigo que eles estavam buscando através da sua desobediência. Então, nós precisamos obedecer ao Senhor para que Ele cumpra a sua promessa, que certamente será bênção para a nossa vida. Tudo que estava acontecendo, então, era um castigo de Deus. Mas por quê? Porque não por causa que o Senhor quis castigar, mas porque eles buscaram, porque não estavam obedecendo ao Senhor. Então, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal não é o poder do inimigo que derrota a pessoa, porque ele é poderoso e você foi derrotado por isso. Não, é porque você pecou. Então, a pessoa pecou, a pessoa fica fraca e assim o inimigo vence, por causa do pecado.
Uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo, soberano de Deus. Ele é santo. O Senhor, da mesma forma que Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso para nossas vidas, Ele também é justo, Ele é fiel em todos os seus propósitos. Então, os poemas mostram Deus como uma figura central do drama da história que é considerado, e não o homem. Então, o personagem principal desses momentos aí de Lamentações é o próprio Deus e não o homem. É a partir do caráter de Deus que o povo então foi julgado e punido devido à sua própria desobediência. No tópico 2 diz assim: Deus não nos permite escolher as consequências. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 3, podemos ver o sofrimento que passava o povo era nada mais causado por causa das suas próprias escolhas. Então, dessa forma, Deus estava usando uma nação incrédula, que era a própria Babilônia, para punir o pecado do povo de Judá, porque eles escolheram errar daquela forma. Então o profeta avisou, mas o povo não abandonou a idolatria contra Deus. Ele não abandonou a sua infidelidade para com o Senhor. E ele permitia escolher escolhas mais escolhas que eles faziam contra o próprio Deus. Então alguém vai perguntar, mas por causa dessa consequência toda, então Deus falhou? Será que Deus que falhou? Certamente que não. Porque no Antigo Testamento, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Só que é cumprida pela obediência do homem. O homem precisa obedecer ao Senhor para que a promessa seja cumprida. Então, se você está havendo obediência, há bênção. Havendo desobediência, há maldição. Aí alguém vai dizer, simples assim. É simples assim. Se obedeceu, você vai ser bênção, vai ter bênçãos. Não desobedeceu, vai ter maldição na sua vida. Então, agora nós vamos ver qual foi o preço que o povo pagou por afastar-se do Senhor, desobedecer as regras do Senhor. Alguns tópicos muito interessantes que servem para as nossas vidas, certamente. Suas orações não eram mais respondidas. Olha que terrível, oração não respondida do Senhor. Então, no versículo 8 de Lamentações 3, fala assim: mesmo quando grito e clamo pelo socorro, ele ignora a oração, minha oração. Em Isaías 59, 1 e 2, complementa esse assunto, fala assim: a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo, para que não possa ouvir, mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então o Senhor não ouve quando o povo desobedece. Se estamos obedecendo ao Senhor, buscando a Ele, Ele nos ouve sim. Ele vai nos responder no momento certo às nossas orações. Segundo, abandono. No versículo 11 fala assim: me despedaçou e me abandonou. O versículo, né? E fala assim, então fala sobre o abandono. A pessoa o povo se sentiu abandonado pelo Senhor, mas não estava percebendo que era causado pela sua própria infidelidade. Então ele estava sendo infiel para o Senhor, por isso estava sendo abandonado por ele. Então um futuro incerto, tenebroso por causa da desobediência. É isso que o povo estava tendo, as consequências dos seus próprios atos. Depois, vergonha. Outro ponto, no versículo 14 fala assim: transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as suas canções o dia todo. Então a palavra aqui é vergonha. Então o povo pecava, pecou, sofria e estava se sentindo envergonhado pelos seus atos. Mas infelizmente ele não buscava consertar e nem buscava o Senhor para pedir perdão. Ele estava vivendo, reclamando, lamentando, murmurando e não tomava essa atitude tão importante que é mudar e pedir perdão ao Senhor para acertar a sua vida. Falta de paz. Afastou a paz de mim, esqueci-me do que
seja a felicidade. Assim diz o versículo 17 de Lamentações 3. Então, fala sobre a falta de paz. Algo, então, quando não há comunhão com o Senhor, a desobediência ao nome do Senhor, nós temos essa falta de paz. Parece que o nosso coração, o nosso interior está em guerra. Estamos sentindo alguma coisa mal, sentindo mal, aquela coisa horrorosa por dentro, por causa da infidelidade e por causa da falta de comunhão com o Senhor. Por isso gera uma incerteza, tanto do presente quanto do futuro. Por isso é necessário mudar, é necessário buscar o Senhor para ter paz no seu coração. Falta de esperança. No versículo 18, também de Lamentações 3, a minha força não já se esgotou, mas como também a minha esperança no Senhor. Então é um momento de pessimismo. O povo estava pessimista, estava faltando esperança na vida do povo, devido à sua própria obediência, devido aos seus próprios pecados. E eles lamentavam, reclamavam, faziam tudo, mas não buscavam o Senhor para acertar a sua situação. É isso que devemos fazer, buscar o Senhor, porque Ele pode nos dar esperança em nossa vida. O outro tópico, o terceiro, fala assim: mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Agora começou a melhorar, né? O terceiro ponto em diante está melhorando. Então, nem todo sofrimento acontece por causa do pecado daquele que está sofrendo. No caso do povo, um grupo estava cometendo idolatria e desobediência e o povo todo estava pagando, como diz, estava pagando o pato, né? Pagando o pato devido ao que os outros estavam fazendo. Assim acontece muito. Às vezes uma nação inteira erra, comete alguma coisa errada, todos às vezes pagam por isso. Então nós precisamos pensar que por causa do pecado de alguns, o coletivo é atingido também, não somente o pessoal. Por isso nós devemos pensar em fazer uma autoanálise diante do Senhor. Será que eu estou longe do Senhor? Eu não poderia estar mais próximo do Senhor? Minha comunhão? Eu tenho desprezado a sua palavra? Será que eu tenho lido a palavra do Senhor e eu não tenho seguido, eu tenho ouvido, lido ali, aqui não estou conseguindo seguir aquilo ali? Eu tenho vivido uma vida de pecados? Então essa é uma autoanálise, são perguntas de uma autoanálise que devemos fazer. Então Deus está sempre pronto para perdoar. Faça essa autoanálise então, assim o povo deveria ter feito lá na época, né? Então faça essa autoanálise e você certamente, Deus vai perdoar a sua vida e você vai ter um futuro, um presente e um futuro muito melhor do que você está tendo nos dias de hoje. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão, você precisa tomar a decisão de fazer essa autoanálise. Reconhecer que você precisa fazer essa autoanálise importante na sua vida. Porque em Lamentações 3, 21 a 23 diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, versículo bonito, né? Para grande é a fidelidade do Senhor. Nós somos infiéis, não Ele que é infiel para conosco. O profeta então declara que é melhor pensar no que traz esperança. Tudo que é positivo, que a gente pensa, nos leva para frente, aquilo nos motiva a levar para frente. Tudo, se ficarmos lamentando demais, lembrando de coisa ruim que passou, a gente acaba ficando para baixo, fica cada vez pior. Então você pensa em coisas boas, pensa na esperança do presente e do futuro, nas mãos do Senhor, coloque tudo nas mãos dele e tudo vai ser diferente na sua vida. O que passou serviu de lição, mas não vai ser eterno, né? O que passou de ruim na sua vida. O sofrimento do povo era consequência então do seu pecado. Por isso, eles sofriam aquele castigo de sofrer ali com o povo babilônico. E por isso nós precisamos pensar de que eles não tinham do que se queixar, porque afinal de contas eles estavam sofrendo o que eles mesmos decidiram. Então eles erraram e estavam sofrendo devido ao seu erro. Então Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas. Então às vezes quando a gente sofre, no sofrimento, naquela angústia que a gente passa, nós crescemos muito mais, saímos vitoriosos, saímos fortes, muito mais fortes do que entramos naquele momento de adversidade, momento de sofrimento pelo qual passamos. Bem, então
esse é o tema que nós falamos aqui. O que então nós podemos parar para pensar e agir, colocar em prática essas decisões da nossa vida? A certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. Então, sabendo que o Senhor irá punir devido aos seus erros, por que o povo não tomou atitude e mudou totalmente a sua realidade com as novas atitudes, pedindo perdão ao Senhor e tudo mais? Isso que nós devemos fazer em nossas vidas. Em vez de lamuriar, reclamar, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos colocar nas mãos dele, porque ele vai aceitar o nosso arrependimento. O problema então que o povo passou foi o povo de Judá estava cometendo um verdadeiro adultério espiritual, ou seja, uma traição, uma coisa horrível para o nome do Senhor. Então, eles estavam com os vizinhos pagãos, que eram a Babilônia, que eram pagãos, e eles estavam fazendo eles sofrerem justamente devido aos seus erros que tinham sido cometidos. Olha, então o Senhor pode usar qualquer pessoa, até mesmo um incrédulo, que não acredita nele, para cumprir alguma coisa, seja para o bem, seja para o mal, porque tudo devido às nossas consequências. Então nós precisamos, então o povo, assim como a nossa vida também, cada um de nós vamos colher os resultados das nossas escolhas. O povo colheu o resultado das escolhas deles e nós vamos colher os nossos resultados pelo que fazemos. Então isso devemos guardar em nossa mente, guardar em nosso coração, para que possamos fazer sempre coisas boas, semear coisas boas, para vamos colher coisas maravilhosas. Assim precisamos guardar e saber que precisamos fazer isso. Então, o povo se afastou do Senhor, perdeu a sua proteção. Você certamente não gostaria de perder a proteção do Senhor. Então, cumpra os mandamentos dele, obedeça as suas ordens, e nós estaremos muito mais felizes. Você, eu, todos nós estaremos muito melhores, porque o Senhor há de cumprir sua promessa e nos proteger de todo o mal, dando toda a força em nossa vida. E muitos são infelizes porque o lugar de Deus na sua vida está sendo ocupado por valores secundários. Então o Senhor não está ocupando o primeiro lugar na sua vida ou na vida da pessoa lá. Então, a pessoa não coloca o Senhor em primeiro lugar e depois reclama do que acontece, porque o Senhor precisa estar sempre em primeiro. Precisamos sempre dedicar tudo ao Senhor, tudo que vamos fazer, vamos orar ao Senhor, vamos entregar nas mãos dele. Às vezes a ideia é ótima, mas o Senhor sabe o momento certo de agir aquilo, de fazer aquilo e de agir, né? Então ele vai nos orientar. Confie nele, ele confia em você, ele crê, ele criou você. Então ele nos criou, ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. A gente pensa que se conhece, a gente pensa que vai pedir uma coisa, que vai ser bom. Nem sempre, mas o Senhor sabe que é melhor para nossas vidas. Então, a palavra final é: ainda há esperança. Então, se você cometeu algum erro, está sofrendo por isso, tenha certeza, ainda há uma esperança, porque o Senhor pode perdoar todos os pecados, perdoar todas as falhas que são cometidas, seja elas quais forem, seja ela pequenininha, às vezes você pensa que é uma coisinha à toa, ou uma maior, coisa maior, qualquer coisa, o Senhor nos perdoa. Precisamos tomar a atitude de procurar a Ele, ter a comunhão com o Senhor, e Ele vai agir, Ele vai nos dar esperança, Ele vai nos dar uma renovação de nossa vida para o nosso presente e para o nosso futuro. Então é essa palavra. Quando você guarde suas adversidades que você passa, e você sofre com elas, tenha certeza que o Senhor pode livrar de todas elas através do seu próprio pedido e através do reconhecimento de erros ou de atitudes que não são muito corretas, que você possa estar cometendo para com o Senhor. Então fique com essa palavra e creia que ainda há esperança, que o Senhor na sua vida tudo pode mudar a sua realidade, a realidade da sua vida.